Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo a resolução da avaliação formativa preparatória para o SAEP do terceiro ano do ensino médio, ok? Vamos lá para a primeira questão. Observe no plano cartesiano abaixo o gráfico de uma função f definida no intervalo de menos 10 a 5. Essa função é estritamente crescente em quais intervalos de seu domínio? Então vamos lá. Nesse primeiro trecho aqui, que vai de menos 10 até o menos 4, a gente tem como se fosse um ramo de parábola, tá? Então ela vem até aqui, ó, nesse primeiro trecho, que vai do menos 10 aqui, ó, até o menos 6, a gente tem a nossa função crescendo aqui, tá? Então esse é o primeiro trecho onde ela é crescente. Do menos 6 até esse ponto aqui, ó, que é o menos 4, é a finalização desse primeiro trecho, mas aqui você já observa que ela vem descendo, assim como do menos 4, olha aqui onde começa esse segundo trecho, ó, que vai até aqui. Então, do menos 4 até esse ponto aqui, que é o menos 1, ó, do menos 4 até o menos 1, ela é decrescente também. E aqui ela volta a subir. Nesse trecho, nesse terceiro trecho, vamos chamar assim, que vai de menos 1 até o 1 aqui, ó, de menos 1 até o 1. Então temos dois trechos aqui, porque esse último trecho aqui ela está descendo, né? Ele quer saber os trechos onde ela é estritamente crescente. Então temos esse primeiro trecho aqui que vai de menos 10 até o menos 6. E temos esse segundo trecho aqui que vai de menos 1 até 1. Então se é de menos 10 até menos 6 e de menos 1 até 1, esses dois intervalos estão aqui na letra E, que é a alternativa correta da questão, beleza? A questão 28. Maria foi a uma loja de móveis e comprou 2 cadeiras e um armário de cozinha. O armário comprado por ela custava 1.400 e as cadeiras custavam 250 cada uma. Como Maria tinha um cupom de desconto de R$50 válido nessa loja, ela pôde ter essa quantia descontada do valor total de sua compra. Maria então optou por pagar essa compra em 5 parcelas iguais e sem acréscimos, conforme um plano oferecido pela loja. Qual é o valor em reais de cada parcela dessa compra realizada por Maria? Então, o armário, que custou 1.400, e 2 cadeiras de 250. Então, mais 2 cadeiras de 250. Essa foi a compra de Maria. Então, vamos lá. 2 vezes 250 dá 500. Então, nós temos aqui os 1.400 do armário, mais os 500 das 2 cadeiras. Então, a compra de Maria aqui totalizou R$1.900, beleza? Ela tinha um cupom de desconto de R$50. Então, desses 1.900, a gente vai abater R$50. Então, o valor pago por Maria vai ser 1.850. E como a loja ofereceu para ela um plano onde ela podia pagar em 5 parcelas iguais e sem acréscimos, então o valor da parcela vai ser 1.850 dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1.850 dividido por 5. Eu pego 18, aí 18 por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15, 18 menos 15 é 3, aí eu baixo 5, 35 por 5 dá 7, 5 vezes 7, 35, 35 menos 35, 0, e como aqui já zerou, esse 0 vem direto aqui para o quociente, então o valor de cada parcela que Maria vai pagar nessa compra é R$370, a alternativa da questão é a letra C. Questão 29. Um serralheiro está montando uma estrutura de metal para utilizar como suporte de algumas prateleiras de sua oficina. A largura da prateleira será igual ao comprimento do lado da estrutura que será utilizado como suporte da prateleira. Observe o esboço da estrutura abaixo. A largura em centímetros da prateleira utilizada por esse serralheiro será de... Aqui a gente tem a prateleira, pessoal, a parede e a estrutura que vai apoiar o suporte da prateleira, beleza? Olhando para o nosso triângulo retângulo principal aqui, a gente tem esse segmento que é a altura relativa ao ângulo reto, que normalmente a gente chama de H. Existe uma relação métrica que diz que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos. Os catetos são esses dois aqui. Então, esse segmento de 13 é a projeção desse cateto, que aqui seria a parede, e 36 é a projeção desse cateto, que no caso é a prateleira. Então, as duas projeções são 13 centímetros e 36 centímetros. Então, pela relação métrica que eu acabei de falar, a gente tem que o quadrado dessa altura
é igual ao produto das duas projeções. Então, é igual ao produto de 13 por 36. Então, h ao quadrado vai ser 13 vezes 36, que é igual a 468. Esse valor é importante por quê? Porque agora nós vamos trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó. E aí nós vamos usar o teorema de Pitágoras. A nossa prateleira, que eu vou chamar de P, é a hipotenusa. Olha para esse triângulo aqui agora, tá? Esse é o ângulo reto, então P é a hipotenusa, H é um dos catetos e 36 é o outro cateto. Usando, então, o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 36 ao quadrado. H ao quadrado a gente já calculou. Então, eu digo que P ao quadrado é igual a 468 mais 36 ao quadrado. 36 ao quadrado é igual a 1.296. Então, o P ao quadrado vai ser igual a essa soma aqui, que dá o total de 1.764. Sendo assim, a medida da nossa prateleira, que eu estou chamando de P, vai ser a raiz quadrada de 1.764. E o valor dessa raiz quadrada é igual a 42, sendo assim, a medida da prateleira vai ser 42 centímetros. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão 30. Felipe deixou seu carro em um estacionamento de uma cidade que cobra de todos os veículos os valores apresentados na tabela abaixo. Aqui estão os valores. Felipe percebeu que os dados dessa tabela podem ser representados por uma função polinomial do primeiro grau que relaciona o tempo x em horas com o valor a ser pago pelo cliente em reais. A lei de formação dessa função está representada em o valor a ser pago, a gente vai ficar chamando aqui de f de x, e o tempo em horas, como ele mesmo já disse aqui, é igual a x. A forma geral das funções polinomiais do primeiro grau é aquela que vocês já conhecem, f de x é igual a x mais b. Então, se eu retirar dessa tabela 2 pontos, eu posso substituir aqui, montar um sisteminha do primeiro grau e encontrar o valor dos dois coeficientes e assim a gente escrever a nossa função, beleza? Então, vamos lá, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, 1, 3, ou seja, o x é igual a 1, porque o x é o tempo em horas, e o correspondente dele, que é o 3. E o outro que eu vou pegar aqui é esse outro ponto, por quê? Eu pegando o primeiro e o terceiro, a gente evita aqui os números quebrados, os números decimais, beleza? Então, vamos lá. No primeiro ponto, x é igual a 1 e o f de x é igual a 3. Substituindo, eu vou ter 3, f de x, né, que é o 3, é igual a a multiplicado por x, que é 1, mais b. Então, qual é a equação que a gente monta aqui? A vezes 1 é a, então a gente fica com a mais b é igual a 3, beleza? Agora eu vou para o outro ponto, onde o f de x é 8 e o x é 3. Então, eu vou ter 8 é igual a vezes 3 mais b, beleza? Então, aqui a gente vai ter, ó, a vezes 3 é 3a, mais b é igual a 8. Esse é o nosso sisteminha, beleza? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1, porque aqui nós ficamos com todos os termos negativos, aí eu vou poder cortar menos b com mais b e resolver pelo método da adição, beleza? Eu vou trazer aqui para cima essas contas, tá? Então, a primeira equação toda multiplicada por menos 1 fica menos a menos b é igual a menos 3. E a segunda a gente só repete. 3a mais b é igual a 8. E aí, fazendo por adição, menos b cancela com mais b. 3a menos a é 2a. E 8 menos 3 é 5. O 2 passa dividindo, então 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, o coeficiente angular, que é o valor de A, é 2,5. A gente tem duas alternativas com 2,5. Então, a gente realmente vai ter que encontrar o valor de B para saber se é a letra C ou se é a letra D, ok? Vou pegar a primeira equação e onde tem A eu vou botar 2,5, ok? Pego A aqui, ó, e substitui por 2,5. Então, já vou ficar aqui com 2,5 mais B é igual a 3. Então, esse B vai ser quanto? 3 menos 2,5, porque ele vai passar para o outro lado negativo. 3 menos 2,5 é igual a 0,5. Então, está aqui, ó, o coeficiente angular é 2,5, ou seja, o valor de A, e o coeficiente linear, ou seja, o valor de B, é 0,5. Então, confirmando aqui, a alternativa correta da questão é a letra C.
Questão 31. Considere a função f de x de r em R, tal que f de x é igual a 1 menos 0,5x. Qual é o gráfico que representa essa função? Vocês não conseguem ver aí na tela, pessoal, todos os gráficos. Eu vou precisar movimentar a folha aqui, ok? Mas vamos analisar aqui, ó. As funções afins, na questão anterior a gente acabou de ver. Normalmente a gente escreve ela dessa forma, né? Ax mais b, ou seja, a parte que depende do x, a gente costuma escrever ela primeiro. Aqui está invertido, tá? Mas vamos às características. Esse a aqui é chamado de coeficiente angular. Então, quando o valor dele é positivo, a função é crescente, o gráfico é subindo. Quando o valor dele é negativo, o gráfico da função é descendo, beleza? Então, já podemos analisar algumas questões aqui, porque, observa, o valor que depende de x aqui, ó, menos 0,5x, ou seja, o a, o coeficiente angular, é negativo. Então, vai ser uma função decrescente. Então, pode ser o gráfico da letra A, está aqui, esse é o gráfico da letra A. Pode ser o gráfico da letra C, está aqui a letra C porque ele também é decrescente. Está aqui o gráfico da letra E, que também é decrescente, ok? Os gráficos das letras B e D são gráficos de funções crescentes, tá? Então, a gente já vai descartar as letras B e D aqui, ok? Agora, vamos analisar aqui a questão do coeficiente linear. A gente tem o coeficiente linear igual a 1. O coeficiente linear é o valor onde o gráfico vai intersectar, vai cortar o eixo Y. Então, a gente vai procurar qual é desses gráficos aqui, onde ele vai estar cortando, passando por cima do número 1. Porque é exatamente no gráfico da letra A, ó, que ele está passando por cima do 1. No gráfico da letra C, ele está passando por cima do 0,5. E no gráfico da letra E, ele está passando por cima do 2. Então, confirmando, a alternativa correta da questão é a letra A. Questão 32. Observe os gráficos apresentados nas malhas quadriculadas abaixo. Aqui a gente tem os 5 gráficos, tá? E aí ele pergunta aqui embaixo, ó, qual desses gráficos pode representar uma função de menos 5 e 5 em R, tal que y é igual a f de x. Então, vamos analisar aqui os nossos 5 gráficos, pessoal. O gráfico número 1, pessoal, ele não pode ser. Esse tipo de gráfico aqui é chamado de descontínuo. Você vê que tem uma interrupção. E para que fosse função, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, no final dele, a bolinha está fechada. Então, no outro, ele teria que ter bolinha aberta. Por quê? Esses dois pontos fechadinhos, como eles estão aqui, ele está dizendo que o menos 1 tem duas imagens. Que a imagem pode ser o 1, como também que a imagem pode ser o 4. Então, o mesmo valor de x não pode ter duas imagens. Então, não é uma função por essa razão. Esse caso aqui é ainda pior porque, olha o gráfico por onde está passando. Ele é uma linha vertical paralela ao eixo y. Isso quer dizer que esse x igual a menos 2 aqui, esse valor do domínio, todos esses pontos aqui são imagens dele. Então, o menos 2 ele tem várias imagens aqui. Então, o mesmo ponto não pode ter mais de uma imagem. Então, por isso, o gráfico 2 também não é. Os gráficos 3 e 4 a gente mata de um jeito só. Tem um macetezinho para a gente ver se é ou não é função, que é o seguinte, a gente traça uma linha vertical. Se essa linha vertical cortar o gráfico em mais de um ponto, então não é função. Exatamente o que acontece. Qualquer linha que eu traçar aqui, ó, por exemplo, essa linha que eu traçar aqui, eu cortei o gráfico em 2 pontos. Isso quer dizer que esse menos 3 aqui, ó, tem duas imagens. Então não é. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Se eu passar aqui, ó, essa linha, o número 2 vai ter essa imagem e essa. Então o 3 e o 4 também, o mesmo valor do domínio, tem mais de uma imagem. Já nesse gráfico do número 5 aqui, ó, é um gráfico contínuo. E qualquer linha que eu cruzar aqui em cima do gráfico, ela vai cortar a linha desse gráfico em apenas um ponto. Ou seja, cada valor do domínio tem apenas uma única imagem. Sendo assim, dos 5 gráficos, aquele que vai estar representando uma função é o gráfico número 5. A alternativa correta da questão é a letra E. Questão 33. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. 4 menos 3 multiplicado por 3 quartos ao quadrado. O resultado dessa expressão é... Então vamos lá, temos uma subtração, uma multiplicação e uma potência. Prioritariamente nós vamos calcular a potência aqui. Então nós temos 4 menos 3 multiplicado por 3 quartos ao quadrado. Então a gente eleva os dois. 3 ao quadrado é igual a 9 e 4 ao quadrado é igual a 16. Aí agora eu vou ter aqui, ó, 4 menos 3 vezes 9 sobre 16. O 3 vai multiplicar apenas o 9 aqui. Então, 3 vezes 9, 27. Então, nós temos 4 menos 27 sobre 16. Agora, para finalizar, 4 menos 27 sobre 16.
O MMC aqui vai ser 16, então vou botar um traço só. E aí, ó, 16 dividido por 1, denominador aqui 1, imaginário. 16 dividido por 1 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Menos 16 por 16 dá 1, 1 vezes 27 é 27. E agora, para finalizar, 64 menos 27. 64 menos 27 é igual a 37. Então, o resultado aqui vai ser 37 16avos. A alternativa correta da questão é a letra D.